Mas Caio, caramba, aqui a tua loja está muito barata, você me cobrou R$ 280 numa troca de frontal, o Zezinho aqui da esquina está cobrando 350. Por exemplo, se esse cliente chegou falando para você que o fulano cobra 380, significa que ele já foi lá, não gostou do orçamento, veio em você e vai fechar contigo. E você está cobrando a margem que comporta o seu negócio, que é o justo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A live de hoje é sobre orçamento para troca de telas LCD de aparelhos celulares. Eu vou falar um pouco sobre como a gente deve fazer a troca dessas telas, por que tem algumas diferenças dessas telas para as telas de LCD e como que o correto orçamento dessas telas pode ajudar no faturamento do seu negócio de manutenção de celulares, tá? O meu nome é Caio e esse é o episódio 4 da série do 0 a 10.090. Primeiramente, para o pessoal que não sabe, o pessoal que tá chegando agora no ramo, o pessoal que está querendo começar, o pessoal que está montando a primeira assistência, que tem algumas dificuldades com orçamento e que tem alguma dificuldade com a denominação de serviços, troca de telas e manutenção de celulares é quando um cliente tem um problema com uma tela, seja um mau funcionamento, seja falha total, seja simplesmente um problema de imagem, ele leva essa tela para um local onde as pessoas têm o treinamento para fazer o reparo nessas telas. Basicamente é isso. A pessoa vai lá para poder ou trocar o conjunto completo, ou trocar apenas uma peça, ou às vezes até mesmo fazer uma manutenção corretiva. Um aparelho sofreu uma queda, o flex ele desconectou e a tela não tem problema nenhum. O técnico vai lá, conecta o flex e resolve o problema. Tá ok? Por que eu especifiquei o título desse vídeo como telas de LED? Porque eu já fiz um vídeo passado, e vocês podem olhar esse vídeo aí, vai ter em algum lugar desse vídeo, vai estar falando sobre, vai estar puxando um link para esse vídeo de telas de IPS, as famosas telas de LCD. Por que eu dividi essa situação? Porque elas têm algumas características diferentes para você fazer o orçamento, alguns cuidados adicionais, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre as características básicas das telas de LCD e das telas de IPS. As telas de LCD, elas são telas que, por sua natureza, elas contêm um backlight no fundo. Elas são movidas por uma luz de fundo que projeta a imagem na tela. Esse backlight, por si só, já deixa a tela de IPS, ou a famosa tela de LCD, mais espessa do que a tela de OLED. Porém, ela tem uma maior qualidade em ambientes mais claros, e o tom de branco dela também é mais forte. Ela é uma tela que consome mais energia que a tela de LED, porém a tela de LED ela tem uma maior definição, tá, de pixels, e ela consegue ser mais fina. E em alguns modelos de OLED eles são até maleáveis, eles conseguem ser telas extremamente maleáveis. Geralmente as telas de IPS são colocadas nos aparelhos de entrada e nos aparelhos intermediários. Aparelhos de entrada intermediários são aqueles aparelhos que custam entre R$500 e R$1.999. Geralmente as telas de LED são colocadas do intermediário para o top de linha, ok? Então, por essa razão, por serem telas que têm um custo maior do que as telas de LCD, elas são telas que a gente tem que tomar um cuidado maior ao orçar e ao trabalhar com essas telas também de uma forma geral. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Quais são os tipos de tela que existem? É um pouco irrelevante, mas é bom você saber que existe telas de LED, OLED, QLED, AMOLED, Super AMOLED. Aí você tem AMOLED Plus, Super AMOLED Flex. Você tem dezenas de tipos de LED diferentes, tá? Cada um tem algumas características, mas elas para o usuário final ou até para nós mesmos técnicos que estamos fazendo manutenção de substituição e não de recondicionamento, são assim, características que elas não contam muito na hora da gente fazer o orçamento, ok? Então, por que definir um sistema de orçamento de telas de LED é importante? É importante porque quando você tem um padrão de orçamento, você não perde dinheiro. Pelo contrário, quando você tem um padrão de orçamento, as chances são de que você aumente o seu faturamento. E é sobre isso que a gente fala no nosso projeto do 0 a 10.090, ok? É importante para a gente saber que
quando a gente tem uma métrica, quando a gente tem, e quando a gente trabalha sozinho, ou quando a gente trabalha com alguém, e essa pessoa também trabalha com uma sistemática de orçamento, as chances são de que você não vai fazer orçamento errado. Principalmente orçamentos que não cubram o valor da peça, que esse é o pior caso, ou orçamentos ainda que você não lucre tanto quanto deveria lucrar, ou que o cliente pague mais do que o valor de mercado do aparelho, que também não é uma situação benéfica para o seu negócio ou para o cliente, tá? Lembrando que tudo que não é benéfico para o cliente no seu negócio não é benéfico para você, de forma direta ou indireta. Então, por isso que orçar, de você ter uma sistemática, é muito importante. E a diferença entre telas de LCD e telas de OLED justamente está contida na situação, na condição preço e na condição qualidade dessas telas de OLED. Quais são os benefícios de fazer um orçamento bem feito? Como eu falei ali em cima, a lucratividade. Você vai aumentar a lucratividade do seu negócio. Se você ainda não começou, comece com o pé direito e já comece com uma boa lucratividade que você vai acelerar o teu processo de chegada aos 10K por mês. Então, um orçamento bem feito ele tem essa característica, ele tem a característica também de diminuir a margem de erro, aumentar a velocidade do orçamento com o seu cliente, ele aumenta também a percepção de autoridade do cliente, porque uma empresa bem organizada, que dá a resposta rápida, que o cliente percebe a resposta, que você sabe a resposta, que a resposta tem uma base, ele sente mais autoridade, ele sente mais confiança em deixar o aparelho dele contigo, que ele sabe que você não está de brincadeira na tomateira, tá bom? Então, caso seja mal orçado, também tem o efeito oposto, essa situação. O que é o efeito oposto? Você dá um valor abaixo de mercado, muito abaixo de mercado. Você dá um valor onde a sua lucratividade está comprometida. Ou ainda você tomar um prejuízo por conta do orçamento que você der. Porque você calculou mal, você não sabe o tipo de tela que você está orçando. Eu vou explicar mais um pouco na frente sobre isso, mas o que é importante você saber agora é que sem técnicas de orçamento, você vai dar uma hora um orçamento bom, outra hora um orçamento mal, outra hora um orçamento que vai te dar prejuízo. Com técnica de orçamento, sempre orçamentos bons, sempre orçamentos dentro daquilo que você estabeleceu como margem mínima para o seu negócio. Ok? Então, a maioria dos técnicos eles erram muito a dar o orçamento porque eles consideram que um orçamento que dê segurança para eles é um orçamento que sempre considera 100% em cima do valor da peça. Nossa, eu vejo demais isso. E essa situação ela acaba por prejudicar o cliente e prejudica o dono do negócio também. Por que eu estou falando isso? Porque imagina você dar um orçamento de 100% em cima de uma tela que custa R$500, de uma tela que custa R$1.000, R$1.500, R$2.000. As telas do iPhone 13 estão R$2.000, R$2.500, do iPhone 13 Pro Max. Elas são telas de OLED. Imagina você cobrar R$4.000 para fazer uma tela de um cliente. Eu acho que ele não vai gostar muito, né? As chances são que você não feche negócio. Então, por isso que tem que existir um critério de orçamento pré-estabelecido para você não ter esse problema. E por que muitos técnicos eles consideram uma margem de segurança a margem de 100% em cima do valor da tela? Porque eles pensam o seguinte: se eu tomar um prejuízo, se eu cometer um erro e eu quebrar essa tela, o dinheiro que eu vou cobrar do serviço, eu pago essa tela para o cliente. Então, ele deixa de fazer vários serviços, porque o preço dele está muito acima do preço de mercado, está muito acima do pessoal que não pensa desse jeito. E quando ele pegar o serviço, se ele quebrar a tela, fica no 0 a 0. Então, o que vale mais a pena? Você pegar 20 serviços e quebrar 2 telas e você tirar um pedaço do seu lucro para você pagar, ou você tomar um mínimo prejuízo e você pagar essas telas, ou você orçar todas a 100% e pegar 2 telas. Em qual caso você vai ganhar mais? Não precisa nem pensar muito, né? Obviamente, se você fizer 18 telas ganhando aí 50%, 60% em cima, você vai ganhar muito mais do que fazendo 2 a 100%. Então você vai ter caixa para quando você tiver um orçamento, quando você tiver um prejuízo, você conseguir cobrir esse prejuízo sem maiores problemas. E acontece, você tem que ter esse caixa. Prejuízo nesse ramo de reparo de celulares acontece. E acontece com uma determinada frequência. Ele diminui com o tempo. Tá? Mas quando o técnico ele assume que ele vai ter prejuízo na tela,
você já sente insegurança e o cliente também. Então, ele está assumindo para ele que ele vai ter prejuízo em 100% das telas, ou na maioria das telas que ele trocar. E a experiência me diz que quanto mais você troca, maior é a razão entre o que você consegue fazer com êxito e o que você danifica. E quanto mais você faz, mais experiência você pega de reparo, quanto mais você acerta a mão, maior fica essa razão. Aqui na loja, por exemplo, para cada 40 celulares a gente vacila com uma tela, 40, 50, dependendo do modelo. Se for um modelo mais fácil de trocar, como o J7, J7 Prime, pode botar aí que a gente não erra. Não tem erro. A não ser uma situação de defeito, onde o cliente, a gente se veja numa situação que não tem nem como explicar para o cliente que aquela tela não tem troca. Aí não tem jeito. Então, 4 fatores devem ser observados no momento que você faz o orçamento de tela. Tá? Primeiro fator, custo da peça. Segundo fator, você tem o custo do aparelho. Terceiro fator, dificuldade do reparo. E quarto fator, tempo que demora o reparo. Lembre que dificuldade e tempo são coisas diferentes. Às vezes você tem um aparelho que é muito difícil você fazer, mas que você faz num intervalo de tempo menor do que outros aparelhos que têm a manutenção fácil, mas por eles terem muitos detalhes e flexes, você acaba demorando mais para poder montar e desmontar esse aparelho. Ok? Então por isso que existe essa diferença nessa métrica. E você tem também algumas exceções de mercado e localidade. Eu vou falar uma por uma, ok? Custo da peça. Qual é a técnica adequada? Sempre percentual em cima da peça. Por quê? Porque o preço da peça varia muito de acordo com o câmbio. Nós temos o problema do dólar no Brasil. Hoje, por exemplo, o dólar está quase R$6. Nós temos o problema dessa variação cambial. Nós temos o problema de aduanas. O que são aduanas? São as fronteiras, as regiões fronteiriças, de onde vem a mercadoria, ou a navio ou de avião. Eles param lá, ficam em containers aguardando a inspeção sanitária, a inspeção fiscal e outras inspeções que são regidas pela legislação do nosso país. Tá? Então, por exemplo, agora na época do Covid, não sei agora como tá, porque eu não estou vendo o nosso fornecimento comprometido. Mas na época do Covid, por exemplo, os equipamentos e os insumos de gênero médico, eles estavam ganhando prioridade sobre qualquer outro gênero que estava entrando nas nossas fronteiras. Por conta do Covid, por conta da velocidade que esses insumos tinham que chegar nos hospitais para tratar os doentes e diminuir o número de mortes. Então isso também influencia, tá? E influencia muito. Uma outra coisa que influencia muito no preço da peça é a escassez, que também é gerada ou pela alta do dólar, ou por dificuldade na aduana, ou simplesmente porque o estoque que veio foi embora. Tem aparelhos que isso acontece muito. Na época que o J4 Plus foi lançado, a gente vivia muito com problema de escassez de tela. O G5S, nós tivemos muito problema também com o G5S. Tivemos problema com o G7 Play. O G7 Play, por exemplo, uma tela que custava de 140, 160 reais, no auge da pandemia ela foi para 240. Então, isso também sobe muito o preço da peça. Então, você não pode congelar a sua tabela e trabalhar com, vou criar aqui todos os modelos e eu vou ficar lançando e vou jogar o preço já do lado. Aí, quando o cliente chegar, eu já dou o preço baseado na tabela. Às vezes, da noite para o dia, a tela aumenta, diminui. Às vezes você perde uma concorrência porque a tela baixou R$20 e você papou mosca. Você deixou de perceber que a tela baixou de preço, aí o cara vai na esquina, o orçamento está R$20 mais barato. Aí muita gente fecha por preço. Aí você às vezes perde um serviço fácil, lucrativo, rentável, por conta que você não está percebendo que o orçamento é dado em tempo real, de acordo com uma tabela que você sempre tem que cobrar a atualização do seu fornecedor. Então tá aí a dica, tá? O pulo do gato sempre cobre a tabela atualizada do seu fornecedor. Enche o saco dele. Pelo menos uma vez por semana faça isso. O segundo quesito é o custo do aparelho, né? Você às vezes tem aparelhos que você tem a tela que é o mesmo preço de um aparelho top de linha, que a tela é basicamente o mesmo preço de um aparelho de entrada. Vou dar um exemplo para você. Você tem um J5, tá? Um J5, que é um J500, que é um telefone de 2015. Hoje esse telefone ele não custa R$200, tá? Mas a tela dele custa R$200.
E só a tela dele custa R$ 200, preço de custo. E você tem um Moto Z3 que você tem uma tela que custa R$ 250, R$ 50 a mais, só que o aparelho, o valor de mercado dele é 1.200. Você pode fazer o mesmo orçamento com o mesmo preço para os dois aparelhos? Você até pode, mas você está deixando de considerar aí o fator valor do aparelho, tá? Por quê? Porque você tem uma responsabilidade maior. De acordo com o Código de Defesa, o Código Civil, nós temos responsabilidade civil sobre os aparelhos, a partir do momento que eles dão entrada no nosso negócio. Nós somos considerados pela lei fiéis depositários. Tudo que acontecer com esse aparelho dentro do nosso negócio está na nossa responsabilidade. Então, muitas vezes, você não pode deixar de considerar o valor do aparelho para fins de orçamento. Uma outra situação é que se esse aparelho parar na sua mão, o custo para você poder repor esse aparelho para o cliente é muito maior, o Moto Z3, do que você repor um J5 2015. Então, considerando o valor do aparelho, você deve sim acrescentar, dar um acréscimo no orçamento. Claro que você não vai fazer um negócio extraordinário, mas 10, 20% joga em cima sim. Porque só tem uma coisa pior do que não vender, é não lucrar. Porque quando você não vende, pelo menos o seu trabalho, sua mercadoria está toda ali parada. Suas peças, seu técnico está parado. Agora, quando você vende e não lucra, você está trabalhando, usando a hora do seu técnico, usando insumo, vendendo produto, se arriscando com tela e não vê lucro. Isso é muito negativo para o negócio, então não abra mão disso. O terceiro é a dificuldade do serviço. Tem serviço que é difícil pra caramba de fazer, ou que aquele serviço que não é difícil, mas que se você der uma vacilada com a ferramenta, você mata, por exemplo, um Face ID. Imagina um iPhone X, um iPhone XR, um iPhone XS. Vamos botar aqui um iPhone XS. Um iPhone XS hoje eu não sei quanto está o valor de mercado dele, talvez esteja aí uns R$ 3.000. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas está nessa faixa. E ele tem o Face ID, que é o sensor de reconhecimento facial. Digamos que você dê um mole na ferramenta e rasgue o flex desse Face ID. Sabe o que vai acontecer? As chances são de que você vai ter que pagar outro iPhone X ou um similar para o seu cliente. Porque o Face ID, ele é próprio daquele aparelho. Ele não tem, como é que eu posso dizer? Você não consegue comprar essa peça e repor o Face ID comprando nem na Apple. Só a Apple consegue trocar o Face ID do aparelho do cliente. E nesse caso ele vai cobrar no mínimo aí umas 1.000 pratas. Então tem diferença? Claro que tem. Você pega aí um Moto Edge, que a tela é o mesmo preço de um Moto X. Você vai trocar o Moto Edge, você vai ver que a responsabilidade é bem menor. Se você variar um flex digital, qualquer coisa desse aparelho, você consegue repor. E o custo dele também é menor. Então o orçamento ele tem que ser de acordo com a dificuldade, o risco que você está correndo no aparelho. E você tem também o fator tempo. Para quem não sabe, a hora do seu funcionário e até a sua hora mesmo, que está pensando em abrir um negócio, ou que está começando agora, ou que já tem uma certa estrada e gosta do meu conteúdo e assiste, a sua hora vale dinheiro. E a sua hora entra sim na composição de orçamento. Então, você tem que saber o valor da sua hora e você tem que saber que quanto mais você demora fazendo reparo do telefone, mais caro está saindo esse reparo para você, no que a gente chama de CBS, ou custo base do serviço. O custo base do serviço é tudo aquilo que você agrega para poder finalizar o serviço. Eletricidade conta. Se você precisar de internet, a internet conta, o frete da peça ou o dinheiro do translado que você ou uma pessoa usa para ir buscar essa peça, os insumos que você usa, álcool isopropílico. Então tudo isso, inclusive a depreciação de máquinas, como a separadora de LCD, também contam. Só que esse é um assunto para bem mais para frente, quando você já tiver craque em fazer os reparos básicos, quando você já estiver partindo para a parte avançada da gestão do seu negócio, aí você vai começar a considerar isso. Aí o seu preço vai ficar cada vez mais assertivo. Você vai aumentar cada vez mais a sua lucratividade, tá ok? Mas é importante você saber que quanto menos tempo você demora para fazer um serviço,
maior é o seu lucro e menor o seu gasto. Então, considera sim a hora do técnico. Se você tem um serviço que você demora 20 minutos para fazer, você cobra X. Mas se você tem um serviço que demora 1h30, você cobra Y. Aqui, no meu negócio, eu fico muito chateado, por exemplo, quando um aparelho dá problema e uma manutenção que demora às vezes 20 minutos, o meu técnico perde 1h30, 1h40, 2 horas no aparelho. E sofro mais ainda quando ele não consegue resolver, ou eu mesmo não consigo resolver, e a gente tem que entregar o aparelho depois de gastar várias horas fazendo o serviço e sem receber um puto por isso. Então fica a dica, sempre considera o tempo de execução para poder orçar os seus serviços. Poxa, Caio, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei, eu não conheço os modelos de aparelho, eu nunca trabalhei com isso, eu não sei como fazer. Tudo bem, a princípio você vai considerar preço da peça, a princípio você vai considerar valor do aparelho, que isso você consegue, né? A princípio você considera preço da peça e valor do aparelho, esse é o fundamental. E você vai botar sua margem e o seu custo. Então, esse é o fundamental. O resto você vai pegando. E quanto mais você entender isso, melhor ficam os seus orçamentos, maior fica a sua lucratividade e menor fica o seu prejuízo. Ok? Então, tempo, já falamos sobre tempo, falamos sobre valor do aparelho, falamos sobre custo da peça, nós falamos sobre dificuldade de reparo. Agora nós vamos falar sobre duas exceções que tem a regra. E são exceções que são pontuais, elas não acontecem o tempo todo, tá? Essas exceções, elas falam o seguinte: mercado. Se você, por exemplo, tem na sua vizinhança o tipo de reparo que todo mundo faz de tela, todo mundo pega aquele reparo para fazer, o custo do serviço ele diminui. Mas se você consegue fazer um reparo que pouca gente tem coragem ou habilidade para fazer, você pode cobrar mais caro. Só que isso só o conhecimento do mercado é que vai trazer para você. Por exemplo, não falando de tela, eu peguei aqui para fazer o microfone de um Moto Z3. Olha que coincidência, a gente estava falando de Moto Z3 um pouquinho atrás nesse vídeo, né? Peguei um microfone de um Moto Z3 para fazer. E as assistências aqui ao redor não tinham coragem, ou porque eles não queriam sacar a tela, tinham medo de quebrar a tela na hora de sacar, e a tela original do Moto Z3 ela é um pouquinho cara, ela é 500 ou 600 reais. E muitos também não tinham habilidade para substituir o microfone, não queriam fazer o serviço do microfone. Eu peguei, nós fizemos o microfone do aparelho. E eu cobrei quanto eu quis cobrar, porque eu sabia que aqui na região o pessoal não pega Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G6, porque o microfone deles é um microfone mais complexo para trocar. Conector de carga eu também cobro o quanto eu quero nesses aparelhos. Então, essa sensibilidade vai te fazer ganhar bem mais por serviço quando você adquirir. O que você tem que fazer no momento, já que eu já te mostrei o elefante estava lá sentadinho na sua sala, você não estava vendo esse elefante, mas agora eu mostrei ele para você. Agora que eu já joguei uma luz em cima desse elefante, é só você prestar atenção. Todo telefone que entrar, você vai olhar para esses 4 critérios. E mais o critério adicional que eu te falei. Mas tem mais um ainda. Raridade da peça. Por exemplo, você tem frontal original de iPhone X, XS, XS Max. A frontal original do iPhone XS Max, por exemplo, é uma frontal que tem menos no mercado. Mas original de verdade, tá? Porque a maioria dos fornecedores falam para você, original China, original nacional. Elas não são originais. Elas são peças paralelas, algumas com qualidade melhor, outras com qualidade inferior. Nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. Então, o que acontece? Na hora de você orçar, se você souber que a peça que você tem sob o seu comando, sob o seu controle, desculpa, que está no seu negócio, ou se você conhece uma fonte para comprar essa peça que pouca gente conhece, você pode sim botar um adicional sobre o preço da peça, porque você tem uma peça que é procurada e pouca gente tem. É a lei da oferta e da procura. E não fica com vergonha de cobrar mais. Não acha que você está fazendo uma coisa errada. Sabe por quê? Porque feio é você não pagar a escola dos seus filhos. Feio é você fechar o mês devendo aluguel. Feio é você fechar o mês, trabalhou igual um boi, trabalhou igual um burro de carga, e no final do mês você olhar para a tua conta bancária e ter 300 reais lá. E isso é feio.
Você está aí para isso e você tem que saber o valor do seu serviço e o valor do teu produto que você está oferecendo. Se você tem um produto de qualidade, em lugar nenhum do mundo você vende barato produto de qualidade só para fechar serviço. Isso é uma métrica que no início eu até me confundi muito com essa métrica, tá? Que eu achava que fechar muito serviço era um sinal de que a assistência estava indo bem. Aí depois, aos poucos, eu fui descobrindo que essa métrica de fechar muito serviço ela é muito boa quando o seu lucro também é bom. A sua lucratividade ela está em alta. Porque não adianta você cobrar baratinho, fechar um monte de serviço e no final do mês estar lá suando para pagar as contas e com pouca grana na conta. Então, é interessante você fazer um escalonamento. Serviço que ganha pouco, você faz às vezes para manter o cliente. Mas você sempre tem que procurar formas de aumentar a sua lucratividade. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre lucratividade. O link está aqui em cima para você dar uma olhadinha depois, que você é capaz de assistir esse vídeo, tá? Mas fica comigo até o final do vídeo que ainda tem dica importante por aí. Então, existe diferença de orçamento de telas originais para telas paralelas, telas de qualidade para telas de menor qualidade. Qual o cuidado que você tem que ter com as telas de OLED, que você não precisa ter tanto com as telas de LCD? Você tem as telas de OLED, você tem as famosas originais China e você tem as originais nacionais, tá? Que eles chamam de originais nacionais, que na verdade são telas, todas elas são importadas, nenhuma delas é fabricada aqui. Pelo menos o que tem até o meu conhecimento, mas eu não sei de tudo, não sou dono da verdade. Até onde eu sei, não existe fabricação dessas telas no Brasil. Mas eles deram essa nomenclatura, sendo que nenhuma delas é original. E você não ofereça como original porque não é. Se você for de São Paulo, inclusive o Celso Russomano pode ir atrás no seu negócio e dizer que você mentiu para o cliente dizendo que a sua tela é original China e isso não existe, tá, pessoal? Então fica de olho, fica ligado. O que acontece? A original China, ela já teve qualidade antes da pandemia. Inclusive eu trabalhava aqui com as telas original China que se assemelhavam em 95 a 99% da tela original. Era um luxo trabalhar com aquilo. E o preço estava ótimo, estava R$140 o custo de uma tela de J5, por exemplo. Então, estava muito bom de trabalhar, mas depois veio a pandemia. E como os fornecedores precisam manter mais ou menos um lastro de preço, e o preço das telas, o preço do dólar aumentou, o que eles fizeram? Eles baixaram a qualidade para poder manter o preço de custo da tela nivelando ali, para não poder explodir o preço e você não fechar mais serviço. Eu tenho quase 99% de certeza que esse foi o plano deles, porque a qualidade das peças caiu. Inclusive a tela original China caiu muito. A original nacional não, ela até que é uma tela de qualidade, mas também não é a mesma qualidade. Então, quando você for orçar, toma muito cuidado ao oferecer essas telas para o cliente, tá? O que eu faço? Eu jogo sempre para o cliente, eu explico sempre que a tela não é original, que ela tem uma boa qualidade, mas não é original. Inclusive, ela pode apresentar menos resistência e o cliente tem que tomar mais cuidado. Ele fecha se ele quiser. Mas você não pode esconder do cliente nem um fato que seja relativo ao aparelho dele. Ética acima de tudo, transparência acima de tudo. E isso é como se você estivesse investindo numa carteira de ações, como se você estivesse investindo no seu cliente a médio e longo prazo, porque ele vai passar a confiar em você, vai voltar no teu negócio e vai indicar outras pessoas. Então, às vezes a gente pensa num ganho imediato, em fechar o serviço, fazer o orçamento, fecha o serviço rapidinho, vamos ganhar esse dinheirinho para fazer o churrasco no final de semana, mas isso não dá futuro, tá? E não dá futuro mesmo. O que dá futuro é você trabalhar com integridade, sempre pensando na satisfação do seu cliente e não abrindo mão do seu lucro, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre orçamento em celulares intermediários. Tá? E a gente também vai estabelecer um lastro mínimo aqui para telas de até R$250. Telas de até R$250, eu jogo sempre 60% em cima. É a minha margem mínima de lucro, tá? Quando eu digo margem mínima, é o mínimo que eu aceito de margem para poder trabalhar. Eu não vou nem falar aqui sobre taxa de serviço, porque taxa de serviço para telas de OLED não vale. Como eu jogo 60% em cima e não tem tela de OLED de menos de R$100, não tem como eu ganhar menos de R$70, que é o preço mínimo do meu serviço numa tela de OLED.
Então, todo serviço que eu jogar os 60% vai dar mais do que R$ 70. Então, eu vou estar dentro do mínimo que eu aceito faturar quando o negócio tem um certo risco, uma troca, e eu tenho que fornecer garantia, que é R$ 70 o mínimo ou 60%. Tá? Mas como 60% vai dar sempre mais do que R$ 70, a gente não vai falar sobre isso aqui. Então a margem, se você quiser saber um pouco mais sobre 60%, vai no vídeo de troca de orçamento de telas de LCD, que lá eu falo sobre essa métrica de você ou 60% ou o valor mínimo do serviço R$ 70, porque telas de PS tem sim, telas que custam R$ 100, R$ 90. Então o lucro fica muito pequeno se você jogar apenas 60%. Tá? As telas até R$ 250 eu jogo 60% em cima, mais as taxas de cartão. Aí vai de cada pessoa conhecer, você tem que conhecer as suas taxas e já ter já um plano de parcelamento pronto para o seu cliente. Qual vai ser o número máximo de vezes? 6 vezes? 5 vezes? No meu negócio eu boto 12 vezes. Mas eu tenho uma máquina e tenho um plano de parcelamento que me permite isso, ok? Então eu consigo fazer em 12 vezes qualquer tipo de até cabo V8 eu consigo jogar em 12 vezes para o cliente. Se ele tiver dúvida, ele compra e paga aí em 12 de R$ 2, R$ 1, R$ 1,50. Então, telas de celulares intermediários, que estão aqueles celulares que têm o valor de custo de 999 até 1999, eu boto 60%. Telas com valor acima de R$ 250, eu jogo 50% em cima. Por quê? Porque o valor da peça, dependendo do modelo do aparelho, um A50, por exemplo, se você jogar muito alto a margem de lucro, o valor do conserto supera o valor do aparelho, tá? E eu vou falar sobre isso também um pouco mais à frente com vocês, sobre o que dá para fazer, nesse caso aí quando o valor da tela ele supera o valor do aparelho, como você pode sair dessa, oferecer uma solução para o seu cliente e ainda ter um bom lucro, tá? O orçamento para celulares tops de linha ele é um pouco diferenciado, ok? Celulares tops de linha eles têm um alto custo, então você não pode jogar a margem baseado única e exclusivamente no preço da peça. Por exemplo, você não vai orçar um iPhone X da mesma forma que você orça um iPhone 11 Pro, um iPhone 12 Pro, um 13 Pro, um 12 Pro Max, um 13 Pro Max. Os valores são muito discrepantes, tanto da peça quanto os valores dos aparelhos em questão, ou seja, o risco que você assume. Então, o que você faz nesse caso? Nesse caso, você sempre vai considerar o valor mínimo que você julga o justo para você fazer aquele serviço. Eu, por exemplo, boto 100% em cima de uma tela de iPhone X. Se for um iPhone 11 Pro, eu boto 150%. Por que eu não estou falando só do iPhone 11, do XR e do iPhone 12 e 13? Porque essas telas são de LCD, ok? A partir do Pro e Pro Max é que são telas de LED. Então, eu sempre boto 100 a 150% dependendo da responsabilidade. O cliente quer fechar, ele fecha. Se não quiser, pode ir na Apple. Na Apple eles vão cobrar 200, 250, 300% em cima do valor da peça. Só que, por exemplo, o cliente tem um 13 Pro Max, que é um telefone que custa entre 10 e 12 mil reais. Tu vai cobrar 2 mil reais o reparo? Tu vai estar cobrando pouco. Tem que cobrar no mínimo 3.500. Se o cliente quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Você sabe por quê? Porque se calha de você danificar um Face ID num aparelho desse, 13 mil reais de prejuízo. Então você não pode cobrar com pena nesse caso. O cliente quer ter um iPhone 13, ele tem que pagar pelo iPhone 13. Então, e os Androids top de linha, eles têm algumas diferenças, tá? O Android top de linha, por exemplo, os Samsungs, você tem que tomar cuidado com a margem de lucro que você joga, porque geralmente as telas de LED hoje em dia, nas assistências técnicas autorizadas da Samsung, elas estão mais baratas do que está saindo mais barato para o consumidor, para o nosso cliente. Por exemplo, botar uma tela de A50 numa assistência técnica autorizada do que botar no nosso negócio. Eles estão conseguindo comercializar essas telas com preço muito mais em conta.
E a diferença é de 100, 200 reais, não é brincadeira não. Então tem que tomar cuidado na hora de orçar as telas de Android, tá? Principalmente da Samsung, que são telas mais caras. Esses são os cuidados que você tem que tomar. Sempre lembrando que esses orçamentos eles podem salvar sua assistência, eles podem mudar, inclusive, o panorama do seu negócio, se o seu negócio já está rodando. E se ele não está rodando, é interessantíssimo você sempre se preocupar em começar da forma certa. Comece da forma certa. Entendeu? Comece estabelecendo, a minha margem de lucro mínima é 60%. Eu recomendo que você comece com 60%, porque o seu custo operacional no início é baixo. O meu custo, que já é mediano, eu mantenho 60% e consigo ter uma margem aceitável, consigo fazer um bom caixa no final do mês. Para quem está começando é melhor ainda. Então aplique 60% ou R$70 o mínimo do valor do teu serviço. Resguardadas algumas proporções. Por exemplo, se você vai tirar um chip de um slot que o cliente não consegue tirar, se você vai dar carguinha numa bateria, se você vai chegar ali e desempenar, soltar um botãozinho power que está preso na carcaça. Essas coisinhas bobas, você não precisa cobrar R$70 a mão de obra. Você vai colar um vidro de câmera, você não vai cobrar R$70. Tudo é o bom senso. Mas serviços que você vai fornecer a peça, que você vai dar garantia, que está sujeito a ter aborrecimento futuro, cobre no mínimo R$70 ou 60%. Lembrando bem, mínimo. Se você achar que o serviço tem mais responsabilidade, que as chances de dar aborrecimento ou dar ruim são grandes, pode cobrar mais. Se valorize e pode deixar que quando você se valoriza, o seu cliente ele reconhece que você sabe o que faz, sabe dar preço e ele passa a te enxergar com outros olhos. Você começa a criar uma percepção de autoridade para o seu cliente. E autoridade também você consegue dar um orçamento melhor. Você consegue fechar mais serviços. O preço do seu serviço final não é com pouca frequência que acontece aqui no meu negócio, do cliente chegar aqui na loja e falar assim, mas Caio, caramba, aqui a tua loja está muito barata, você me cobrou R$280 numa troca de frontal, o Zezinho ali da esquina está cobrando 350. Aí, poxa, vocês pensam assim, caraca, eu estou cobrando muito pouco, o que eu vou fazer agora? Acho que eu vou aumentar o meu preço para 350. Não faça isso. Por isso que é importante você saber e fundamentar o seu orçamento, porque você sabe que você não está tomando prejuízo. Quando você começa a querer se comparar com o seu concorrente, quando você não sabe a realidade dele, você não sabe quanto serviço ele fecha por dia. Por exemplo, se esse cliente chegou falando para você que o fulano cobra 380, significa que ele já foi lá, não gostou do orçamento, veio em você e vai fechar contigo. E você está cobrando a margem que comporta o seu negócio, que é o justo. Justo é, por exemplo, você tem um Gol e você tem uma Ferrari, tá? É injusto a Ferrari custar a mesma coisa que o Gol. E também é injusto o Gol custar a mesma coisa que a Ferrari. Por quê? Porque são coisas diferentes, equipamentos diferentes, carros diferentes para públicos diferentes. Então, é o justo para você, para o seu negócio, aquilo que você calculou. Olha, se eu jogar 60% em cima, mais as taxas de cartão, tá, pessoal? Se eu jogar 60% em cima, eu vou ter minha margem de lucro tranquila, porque o meu custo total da loja é 30%, e ainda vai sobrar 30% limpo no final do mês para eu poder reinvestir no meu negócio, fazer alguma coisa, comprar equipamento, curso, aumentar o tamanho da loja, comprar um mix maior de produtos, o que você quiser. Mas é importante você não se envaidecer quando alguém falar que o teu preço está bom. Não se apavorar se o cliente falar que o teu preço está caro, porque essa margem ela é uma margem ótima para você trabalhar. Tá? Então, se o cliente falar que ele está caro, deixa ele procurar outro lugar, porque o que ele quer é serviço bom e barato. E isso não existe. Tá? Existe bom e justo. Bom e barato, sai fora disso. E sai fora do cliente que fica leiloando serviço também. E você também não deve se envaidecer quando um cliente disser que você está com um preço muito mais baixo e ficar chutando o teu preço lá para cima sem critério nenhum, porque isso é um perigo para o teu negócio. Você às vezes nem sabe se o cara está falando a verdade, você nem sabe o que o louco lá está fazendo lá com o negócio dele, se ele está passando perrengue, se ele tem outro trabalho, ele faz aquilo como lazer, se o interesse dele é realmente fechar só 1 ou 2 serviços por dia, ganhar lá 200 conto, 300 e está muito bom para ele. Então a realidade dele pode não ser a mesma realidade sua. Fica essas dicas aí, pessoal. Eu desejo para vocês boas vendas, para quem está iniciando agora uma boa sorte.
E siga meu canal lá para poder ver, tem vários vídeos, se for no YouTube, se for no Facebook e no Instagram. Curte a minha página, compartilha aí com a galera que também gosta desse conteúdo, que também está querendo entrar no ramo de assistência, está começando agora ou já começou e gosta desse conteúdo. Esse conteúdo pode servir, tá bom? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.